Pessoal, esse vídeo é para quem vai prestar aí a prova do IF. Essa aqui é uma prova do IFRS pro integrado e concomitante. É nível fundamental, então, pessoal. A gente vai ver as questões ali de ciências humanas, mais voltadas para a geografia, ok? Então, são 7, 8 questões ali. 7 questões ali, basicamente, puramente geografia. E uma questão ali que mistura um pouco de ciências, ok? Então, aqui está dentro das ciências humanas e a gente vai, então, realizar essa prova aí, comentar um pouco dela para você que está estudando ter um pouco mais de clareza sobre esses assuntos, ok? Pegando já a prova ali, começando na questão número 24, pessoal, essa prova é de 2020, como a gente estava falando. Ele traz um texto ali, né, sobre o filme Viúva Negra. Então ele diz: o aguardado filme solo da Viúva Negra foi confirmadíssimo, ganhando data e primeiras imagens durante o painel de Marvel na San Diego Comic Con, que contou com a presença de todo o elenco. Se você está curioso para descobrir quem são os personagens novos que ainda não deram as caras na telona, vem com a gente, confira abaixo quem é quem no elenco anunciado. Tem o Guardião Vermelho. Tem o Guardião, diz que o Guardião Vermelho foi a resposta da União Soviética ao Capitão América. Ele é um mortal bastante habilidoso no combate corpo a corpo e em espionagem, além de ser considerado um dos melhores pilotos da União Soviética. Nos quadrinhos, ele era casado com a famosa bailarina russa, que depois ficou conhecido como a Viúva Negra. Okay? Inclusive, quando ele desapareceu durante uma missão, supostamente tendo morrido em uma explosão de um foguete experimental, na verdade o governo lhe ofereceu o cargo de Guardião Vermelho e revelou que ele não poderia ter contato com a sua família e nada mais na vida. Natasha resolveu então que deveria fazer algo para honrar a memória de seu marido, então foi recrutada pela KGB para integrar o programa Viúva Negra. Pessoal, então isso fala muito da União Soviética, período da União Soviética. Essa questão envolve um pouco de história. Continuando aqui, embalado pelo sucesso estrondoso de bilheteria da franquia Vingadores, o personagem de Vingadora Negra ganhará seu próprio filme em 2020, criado pela Marvel Comics em 1964. A espiã começou sua carreira nos quadrinhos como vilã, enviada pela União Soviética aos Estados Unidos para sabotar as indústrias Stark da propriedade de Tony Stark, o Homem de Ferro. Assim evidencia-se o contexto da época que a personagem foi criada, que corresponde ao período. Pessoal, essa questão está perguntando qual o período desse filme. Pelo contexto aqui, ó, pessoal, KGB, disputa entre União Soviética e Estados Unidos, aqui que ele cita 2 vezes, a gente só tem uma opção, né? Que isso é o pós-guerra, 1950 em diante. Ele tá até dá uma data aqui, ó, 1966. E esse tem um contexto, né? Na disputas entre as duas superpotências que emergiram após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. E esse período ficou conhecido como Guerra Fria. Logo de cara na letra A que a gente já vem, ó, que esse período, né, corresponde à Guerra Fria, capitaneada pelas duas superpotências da época, que representavam as ideias do conflito do capitalismo e do socialismo que predominavam no mundo na segunda metade do século XX, 1950 em diante. Essa questão aqui, pessoal, só traz verdades, ok? Mas vamos ver as outras, se não tem também alguma para ficar na dúvida. Período da Segunda Guerra Mundial, colocando frente a frente em um embate mortal sociedades de conflito, umas defensor da liberdade e da democracia, outras fundadas no totalitarismo expresso pelo nazifascismo. Não, Segunda Guerra Mundial botou frente a frente os nazistas e os fascistas e não é esse período, né, que a gente está falando. A gente está falando aqui em 1964, pós-Segunda Guerra. A guerra contra o terror, levada em cabo pelo governo de George Bush, após os ataques às Torres Gêmeas em Nova York. Para começar, né, pessoal, o ataque às Torres Gêmeas foi 2001, no início ali dos anos 2000, portanto, não se tem, né, não se tinha mais a União Soviética na época. Então aqui, totalmente fora de contexto.
O imperialismo, justificando através do uso de heróis brancos que lutavam contra os bandidos negros, orientavam com no selvagem direito a países europeus a impor suas... Imperialismo, pessoal, predominou ali em 1800, então, também fora de contexto. Do Brasil atual, ó, já fala em Brasil atual, a gente também já fica com o pé atrás, né? Cuja divisão política vem levando alguns segmentos da sociedade a demonizar outros através do uso de notícias falsas, contendo acusações, sabotar a instituição, globalistas, seres agentes da KGB, pessoal. Essa aqui é a mais fantasiosa de todas. Então, ficamos, né, com a letra A, período da Guerra Fria, a única que fala em Guerra Fria. Ficamos com a letra A, na número 24. Vamos para a próxima. Essa 25 envolve muito de história, pessoal, mas a gente vai tentar resolver ela aqui também, ó. O período iniciado em 1964 com o golpe militar também, chamado equivocadamente de Revolução Redentora pela direita mais conservadora, foi até 1985, com a volta das eleições diretas, né, de 1964 a 1985. Assinale a alternativa incorreta, pessoal, apenas a questão que está errada aqui, sobre os fatores que caracterizaram o período. A letra A. A censura sobre a imprensa e demais meios de comunicação como rádio, TV, cinema e teatro. Sim, pessoal, houve uma forte censura no período do chamado golpe militar aqui, no período da ditadura militar, em que os meios de comunicação eram obrigados a passar somente propagandas a favor do governo, não falar mal do governo. Isso é uma censura das telecomunicações. Tá certo a letra A. A existência apenas de 2 partidos políticos durante a maior parte desse período, MDB e ARENA. Certo, correto, essa aqui também. Haviam principalmente 2 partidos políticos na época, né? E que se alternavam ali no poder. Também a B está certa. Grande número de prisões entre pessoas que fizeram críticas ao governo. Haviam muitas prisões, né, de quem era contrário à oposição ao governo. Quem se opunha ao governo era preso, torturado, certo? C está certo. A D. Salários e consumo elevado entre a população, além da baixa inflação, marcado um período de prosperidade. Pessoal, esse foi um período das maiores inflações no Brasil. Também baixo consumo, baixo poder de aquisição da população. Essa questão aqui, por enquanto, é a mais errada de todas. Vamos ver a A. Estímulo ao sentimento nacionalista através da vinculação de slogan e produção de filmes patrióticos. Essa aqui está correta também, pessoal. Se tinha a intenção, né, de despertar nos brasileiros o sentimento de ser nacionalista, e para isso se produziam propagandas para colocar na televisão, outdoors, né, exaltando o governo e o sentimento de ser brasileiro. A D, então, pessoal, fica como a questão ali correta na 25, que é a questão que está incorreta aqui que ele está pedindo, né? Vamos marcar ela. Fique bastante atento, pessoal, a essas questões que fala para marcar incorreto, ok? A questão número 26, ela diz que em agosto de 2019, o IBGE divulgou informações referentes à população do Brasil, que ultrapassa, conforme as estimativas, 210 milhões de pessoas. Referente a essa temática, né, a população do Brasil analisa as afirmativas atribuindo verdadeiro e falso para elas. A região sul do Brasil segue tendo a menor população do país, com cerca de 29,8 milhões de habitantes, pessoal. Essa alternativa, ela traz ali a informação certa, né, que o sul do país possui em torno de 29 milhões de pessoas, mas ela não é a menor população do país. A menor população do país vive no centro-oeste, pessoal. O centro-oeste tem em torno de 15 milhões de pessoas, é a região com o menor número de habitantes. Então, falsa essa primeira. O estado de São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, verdade, contribuindo para que a região sudeste seja também a mais populosa. Correto. O estado de São Paulo é o mais populoso.
mais industrializado, maiores oportunidades de emprego, atraiu muitas pessoas, principalmente a partir da metade do século passado, 1950 em diante. Também tornou a região sudeste a mais populosa. Falso ou verdadeiro? Eu vou marcar aqui as que estão verdadeiras. Os 3 primeiros estados em população no Brasil são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Estão na região sudeste. A princípio, tudo certo com essa questão. São Paulo é o estado mais populoso, pois Minas Gerais e Rio de Janeiro estão na região sudeste. A princípio, certa. O estado do Rio Grande do Sul, no contexto da região sul, era o primeiro colocado em números absolutos de habitantes no censo demográfico do IBGE em 2010, perdendo o posto para o estado de Santa Catarina nas estimativas populacionais anuais nos anos seguintes. Pessoal, essa aqui já começa a ficar um pouco confuso, né? Como a gente tem uma questão aqui, ó, que a gente tem como certa e uma como errada, vamos ver lá nas alternativas o que começa com falso verdadeiro. Ó, aqui a gente tem a D, falso verdadeiro, e a B, falso verdadeiro. Ok? Depois a gente tem verdadeiro, verdadeiro, que é essa questão aqui de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro mais populosa. Depois a gente tem falso e falso, então essa questão aqui do Rio Grande do Sul tende a ser falsa. Ok? Essa é a questão 26. E agora, falsa ou verdadeira a última alternativa? Vamos ver. A região norte do Brasil, mesmo tendo extensa área territorial, certo? Maior área territorial, tem o menor contingente populacional dentre as demais regiões. Pessoal, a gente acabou de falar que a menor região em questões populacionais é o Centro-Oeste, 15 milhões de habitantes. A região norte possui 17 milhões de habitantes, então ela não é a menor. Então ficamos com a letra D. E a gente tem o estado do Rio Grande do Sul aqui como uma questão falsa. Ok? Então essas de verdadeiro e falso a gente pode ir muito por eliminação, pessoal. Quando a gente tem certeza em alguma, como essa aqui, ó, essa segunda aqui, a gente tem absoluta certeza, né, de que ela estaria certa. A gente pode ir eliminando as demais alternativas. Agora a questão 27, que traz uma imagem aqui da cidade de Porto Alegre. A imagem refere-se à mudança no espaço geográfico do município de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Nela é possível perceber a partir de uma imagem sobre o viaduto Otávio Rocha, no cruzamento da Avenida Borges de Medeiros e da Rua Duque de Caxias, no centro histórico da cidade, as alterações ao longo do tempo. Sobre a transformação nos espaços urbanos e suas consequências, marque a alternativa incorreta, pessoal. Também aqui está errada. Vamos ver a letra A, se ela é verdadeira ou se ela é incorreta. As cidades brasileiras sofreram transformações ao longo das décadas do século XX. Correto? Por conta do avanço da industrialização por conta do avanço da urbanização, causado pela industrialização e pela mudança do meio agrário, forçando o êxodo rural, pessoal. Essa questão está correta. No século XX, século passado, foi de grandes transformações no meio urbano brasileiro, né? Puxado por uma industrialização da cidade, que atraiu muitos trabalhadores que vieram do campo, e também, né, por uma mecanização da agricultura que forçou também esses trabalhadores a sair do campo. A B. As transformações do espaço urbano brasileiro renderam diversos problemas ambientais. Deslizamentos em encostas, provocados por retirada da vegetação, moradias irregulares, alagamentos nas cidades, causados pelo excesso de impermeabilização do solo, entre outros problemas. Só tem verdades aqui, pessoal. Tudo isso são problemas ambientais das grandes cidades brasileiras, ocasionado por uma ocupação desorganizada, desorientada e sem estudo. A C. O Brasil foi um dos poucos países a conseguir organizar o seu território para o avanço da urbanização. O Brasil não tem uma urbanização organizada. Já tem mentiras aqui. Prova disso é que todas as pessoas têm moradias adequadas. Todas as pessoas têm moradias adequadas no Brasil, pessoal? Sem que ofereçam riscos aos habitantes. Por enquanto, essa C aqui só tem mentiras, né, pessoal?
Então, vamos ver a D e a E ainda. A falta de água potável é um dos problemas referentes ao não tratamento do esgoto, tanto residencial como industrial. Ainda são problemas do Brasil. Se houvesse maior investimento na área, saneamento ambiental, doenças poderiam ser evitadas. Correto, pessoal. Quanto mais se investe em saneamento básico, menor o risco de as pessoas ficar doentes. E no Brasil ainda há uma grande defasagem de tratamento da água e tratamento do esgoto. Um dos grandes problemas urbanos do Brasil é a violência. Correto. A ausência de um sistema que ajude os municípios a contornarem com uma política permanente de acesso à saúde, educação, habitação, estrutura, empregos, transporte, dentre outros, contribui para isso, pois, quando existe pouco acesso ao serviço público, a tendência é que a violência urbana aumente. Certo, pessoal, só tem verdades nessa aí também. Então, ficamos com a letra C. E fala aí, né, que o Brasil possui um espaço urbano organizado e que ninguém tem dificuldade de acesso à moradia. Vamos para a 28. A 28 fala que os produtos consumidos no nosso dia a dia são elaborados a partir de matéria-primas que podem vir de indústrias ou podem ser traídos diretamente da natureza, podem ser tirados diretamente da natureza. Alguns recursos naturais têm a capacidade de reposição, estando sempre à disposição, enquanto outros são finitos, uma vez que a natureza não consegue repor com a mesma velocidade com que são retirados. Então, isso fala em recursos renováveis e não renováveis, pessoal. Recursos renováveis é que a natureza consegue repor. Recursos não renováveis é que a natureza não consegue repor. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira de forma a estabelecer a relação correta entre eles. O petróleo, pessoal. O petróleo é um mineral que não se renova. Ele é um produto não renovável. Você vai retirar o petróleo da natureza e ele não vai se repor, ele não vai repor a sua retirada. A água, pessoal. A água, ela está dentro de um ciclo. Você retira ela da natureza, mas você não consegue sumir com ela. Você vai ter que sempre botar ela no ciclo. O que acontece é que muitas vezes a água é poluída e aí é muito mais difícil de utilizá-la. Mas ela é um produto renovável. A luz solar, também o sol vai nascer todos os dias, pessoal. Produto renovável. Então, a gente tem não renovável, renovável, renovável. Minério de ferro, pessoal, um mineral retirado das rochas. Não vai vir novos minérios de ferro. Como ele está nas rochas, as rochas possuem um ciclo das rochas. E uma hora ela vai estar cristalizada na superfície terrestre, uma hora ela vai estar no interior da Terra derretida. Então, não vai aumentar esse minério. Ok? Retirou da natureza, usou para outra coisa, ele não vai voltar para a natureza. Gás natural, proveniente também aí, então, de fontes não renováveis. Carvão mineral, a mesma coisa. Não renováveis. Então, a gente tem dois renováveis aqui. Dois. Ok? Então, um. A e B, então. Não, desculpa. É 2, 1, 1. 2, 2, 1, 1. Ficamos com a C e a E. E depois o restante tudo 2. 2, 2, 2, 2. Ficamos, então, com a questão 28, letra E, como correto. Eu posso deixar na descrição do vídeo aqui, pessoal, o link dessa prova para você poder baixar também e resolver ela juntamente aqui conosco. Ok? Vamos para o número 29. A número 29 traz um mapa aqui sobre os países do norte e países do sul, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. A famosa linha essa que separa, né, os países desenvolvidos e subdesenvolvidos em norte e sul. As desigualdades presentes no mundo são consequência de diversos aspectos sociais, econômicos e políticos. Observe o mapa abaixo. No mapa, observe a linha divisória que se inicia no hemisfério norte, corta a América, cruza o Oceano Atlântico em direção ao Mar Mediterrâneo. Corta a Ásia, ao chegar ao Japão, vai em direção ao hemisfério sul, colocando ainda a Austrália, né, como país desenvolvido, um país, então, junto com os países do norte. Sobre o mapa, assinale a alternativa correta. Vamos ver a correta, pessoal.
A linha divisória representa uma classificação muito usual que separa os países do norte dos países do sul, que respectivamente seria o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido. Considera a situação econômica dos países e continentes e desconsiderando diversos outros aspectos sociais e culturais. Então, pessoal, aqui nessa letra A tem bastante verdade, né? É uma classificação muito usual, separa países do norte e países do sul, como eu já mencionei em cima. O norte seria desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Ele considera apenas a situação econômica, pessoal. Retira do contexto todos os outros aspectos culturais, sociais, e só analisa o econômico. Letra A, então, por enquanto está correta. Vamos ler as demais, ver se não ficamos em dúvida em alguma. Há uma controvérsia nessa imagem, tendo em vista que a linha divisória não situa a América Central, conhecida pelo seu desenvolvimento industrial e tecnológico, entre os países do norte. Não, a América Central, pessoal, não é conhecida pelo seu desenvolvimento industrial e tecnológico. Não. É um subdesenvolvimento industrial e tecnológico na América Central, letra B. Então, a gente já saca fora. Apesar de ter equívocos na classificação utilizado por esse mapa, ele está correto, tendo em vista que ele considera todos os aspectos econômicos e culturais para representar os países em acordo com o desenvolvimento social. Não, sempre que você for ler sobre essa divisão aqui, nessa linha que divide países desenvolvidos e subdesenvolvidos, países do norte e do sul, você vai ver que ele não leva em conta aspectos culturais, pessoal. Então, isso aqui já retira a letra C do nosso hall de questões corretas aqui. Esse mapa tenta enquadrar o mundo entre hemisfério sul e norte, mostrando que as diferenças socioeconômicas e culturais acompanham o traçado natural da divisão dos hemisférios. Não, o traçado natural da divisão dos hemisférios aqui, ó, é no Equador, não é essa linha aqui. Então, também já descartamos a letra D. A partir da análise do mapa, percebe-se que a Ásia é de maioria desenvolvida, uma vez que todo esse continente pode ser considerado como países do sul. Não, se é a maioria desenvolvida, né, ele considerado país do sul é subdesenvolvido. Então, a Ásia está aqui. Tem uma parte da Ásia que está nesses países desenvolvidos, países do norte aqui, mas a questão já se contradiz por ela mesma, né? A Ásia é a maioria desenvolvida por ser considerado um país do sul. Não, maioria subdesenvolvida por ser considerado país do sul. Então, ficamos com a letra A para a questão 29. A questão número 30. Ele fala sobre migrações, né? Migrações correspondem a movimentos de indivíduos ou populações que ocorrem de diversas formas e motivações. É possível citar a migração pendular, aquela feita diariamente da residência para o trabalho ou a escola como a mais comum. A pendular, então, é quando o indivíduo sai de manhã para trabalhar e volta para casa à noite. Essa é a migração pendular. No entanto, há motivações de sobrevivência quando pessoas saem de suas casas para ir para outros lugares mais seguros. Conforme a Organização das Nações Unidas, a ONU, o principal país de origem desse país de migração em 2017 foi a Síria, com 6,45 milhões de refugiados e os solicitantes de refúgio como destino, a países como Turquia, Alemanha, Líbano, Jordânia, como mostra a imagem seguida. Então, aqui é o país de origem e aqui o país de destino. Na esquerda, país de origem, na direita, país de destino. Aqui muita gente saindo da Síria, né, pessoal? Aqui na Turquia, muita gente chegando. E depois vai diminuindo. Quanto mais no topo aqui do nosso mapa não, do nosso gráfico, maior, né, o contingente de população. Vamos ver as questões, então. Sobre as migrações, eu tenho uma exposta, assinale a alternativa correta. Muitos países fecham as portas para o imigrante, pois a atividade migratória não está prevista na Declaração dos Direitos Humanos. Pessoal, aqui quando fala em direitos humanos, né, dificilmente eles iam falar que a atividade migratória não seria legal. Possivelmente direitos humanos aqui, ó, ele reconhece a atividade migratória como legal, ok? Então a letra A, por enquanto, consideramos incorreta.
O êxodo rural, movimento de saída de pessoas da cidade em direção às áreas rurais, ocorreu somente no Brasil. Êxodo rural, pessoal, é a saída da população do campo para a cidade. Aqui ele fala o contrário, movimento de saída de pessoas da cidade em direção às áreas rurais. Isso aqui já retira a questão, né, do nosso hall de corretas, ainda mais que ele fala que ocorreu somente no Brasil. Possível, né? Em outros países também houve o êxodo rural no seu determinado período. Muitos países do mundo foram construídos a partir de fluxos de imigrantes, exceto o Brasil. Até aqui essa questão está correta, pessoal. Muitos países do mundo construíram sua população através do fluxo de imigrantes, entre eles o Brasil. Aqui está exceto o Brasil, retirando o Brasil, não, incluindo o Brasil. As migrações podem ser classificadas em voluntárias, quando o movimento é livre, a pessoa sai do lugar lá por conta própria, vai em busca de uma melhor condição de vida. Ou forçada, como foi durante a escravidão. As pessoas colocadas nos navios, né, e levadas para serem escravos em outros locais. E controlada, quando os países controlam a entrada de pessoas a partir de um ou mais critérios. Essa D aqui, pessoal, por enquanto é a mais correta, né? Ele traz aí conceitos de migração voluntária, forçada e controlada. E nas três está certo, né, o conceito. Aí, vamos ver como está aí. A imagem trazida nessa questão mostra que as migrações entre os países ocorreram apenas entre os continentes europeus e asiáticos. Vamos ver se a gente identifica aqui países que não são da Europa ou da Ásia. Aqui já achamos camarões. A gente tem aqui República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Somália, então e aí a gente já desclassifica ela. Ficamos com a letra D, pessoal, então, trazendo esses conceitos aqui de imigração, todos eles corretos. A gente tem mais uma questão para ver, que é a número 20, que mistura bastante ciências, biologia, mas também são algumas coisas que a gente estuda em geografia, a gente vai ver ela então, portanto. Leia a afirmação abaixo a respeito da conservação do planeta Terra e marque verdadeiro ou falso. Tem a ver com as questões ambientais, né? Então é verdadeiro e falso, pessoal. Conforme aqui embaixo. A chuva ácida ocorre quando os óxidos de enxofre e de nitrogênio reagem com a água da chuva e formam ácidos. O enxofre é um dos causadores da acidez na água, né? Portanto, essa primeira aqui, verdadeira, pessoal. Possivelmente verdadeira. Depois a gente vai ver aqui na sequência como a gente vai encaixar. Vamos procurar uma que a gente tem absoluta certeza. As queimadas da floresta amazônica contribuem para aumentar a fertilidade do solo ao longo do tempo. Não. As queimadas diminuem a fertilidade do solo ao longo do tempo. Então, já vamos de F aqui na segunda. Ó. Então, essa aqui está rejeitada, essa aqui, a B e a D estão fora de cogitação. A principal razão da diversificação é o desmatamento, que ocorre por causa de práticas agropecuárias inadequadas. A terceira é verdadeira também, né, pessoal? A desertificação é o processo que o solo começa a se tornar areia. E o desmatamento e as atividades agropecuárias inadequadas só intensificam só ajudam, né? São a causa desse fenômeno. Verdadeiro. Então, a gente teria verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, 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 falso. Por enquanto estamos com a A. Vamos ver as últimas duas aqui. Os manguezais estão sendo destruídos por construções no litoral, pela pesca sem controle, pela exploração da madeira e pela poluição por produtos químicos e petróleo. Certo? Os manguezais são aquelas áreas, né, alagadiças que ficam próximos ao mar. Muito comum quando um rio encontra o mar, né, forma ali umas áreas de manguezais. Certo? Isso aí essas práticas aqui, né, estão destruindo os manguezais. Pesca sem controle, o corte das árvores para madeira, poluição por produtos químicos, né? Tudo isso faz com que se tenha destruição desses manguezais. A última, aqui então também verdadeira, conseguimos com a A.
A falta de água potável e de esgoto tratado facilita a transmissão da doença, que calcula-se provoca milhares de mortes diariamente no mundo. Sim, né? A falta de água potável e de esgoto tratado, a gente já viu isso numa questão lá embaixo, né? São uma das maiores causas de doenças no mundo, transmissão de doença, né? Então, a última é verdadeira também. Ficamos com a letra A. Resolvemos então a prova de Geografia 2020 do IFRS. Pessoal, aproveite aí, estudar, compartilhe aí com seus amigos, seus colegas. Se você é professor, compartilhe com seus alunos e tenha aí um material, né, para uma revisão rápida da prova de Geografia do IFRS 2020. Abraços, até!